Êxodo capítulo 1, do versículo 8 ao 21. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Até aqui uma leitura inicial. Neste primeiro momento, que nós começamos a ver no domingo passado, é justamente a figura de um novo faraó se levantando. Este faraó não conheceu a José, e tudo o que o Senhor fez pelo Egito e pelo antigo faraó, através de José, todo um plano de Deus em preservar o seu povo, em não permitir que naquele período de 7 anos de escassez, o seu povo então morresse e perecesse. O que vimos aqui, e vamos revisar rapidamente. Primeiro que Faraó, ele estava, antes de lutar contra os hebreus, ele estava lutando contra o próprio Deus. Então, esta imagem ela é muito importante. Ele não estava apenas ressentido com o povo israelita, mas à medida em que ele agia contra os israelitas, ele estava agindo contra o próprio Deus. Segundo lugar, nós vimos que Faraó, portanto, rejeita as promessas de Deus. Quais foram as promessas de Deus? Transformar o seu povo em uma grande nação. Uma vez que Faraó agia contra este propósito de Deus, ele estava agindo de forma a rejeitar tais promessas, quando, na verdade, as nações seriam abençoadas se abençoassem o povo da promessa. Então, esta foi uma segunda consideração que fizemos. A terceira consideração foi que Faraó também resiste ao plano de Deus, que era dar ao seu povo pactuar uma terra para chamar de sua. Você vai perceber que a intenção dele era não deixar o povo retornar à terra, mas agora escravizando, oprimindo, ele não queria libertá-los. Na verdade, eles passaram um bom tempo em uma situação de liberdade, onde cresceram, onde se multiplicaram, onde se desenvolveram. O novo faraó, então, ele é levantado, ele começa a reinar e claramente ele resiste a este plano de Deus. Resumindo, Faraó, portanto, é a própria figura do homem em rebelião contra Deus. Contrário às promessas de Deus, resistindo ao plano de Deus, lutando, ressentido contra a nação que Deus chama para si, chama por seu nome. Na sequência, nós vimos que tudo isso não foge do propósito do nosso Senhor. Então, o novo faraó, ele é levantado, ele surge, ele agora é resistente às promessas de Deus, ao plano de Deus, ele passa a oprimir, a escravizar, a perseguir os israelitas, mas lembrem-se, nada disso foge ao plano do Senhor. Por exemplo, se você tem conhecimento, se você estuda os símbolos de fé da sua igreja, capítulo 3 da nossa confissão de fé fala sobre os decretos de Deus, os eternos decretos de Deus, ou seja, tudo o que Deus decretou na eternidade há de se cumprir. E quando nós aprendemos isso em nossa confissão de fé, porque nós somos levados ao estudo da Escritura, que verdade oportuna para o nosso tempo? Qual é? Toda vez que nós afirmamos que cremos e confiamos nas promessas de Deus, mas murmuramos, não aceitamos, não nos submetemos, não confiamos no Senhor, nós então agimos de forma
contrária àquilo que professamos. Ou seja, eu digo que creio que Deus é soberano, mas quando vem a provação, eu começo a reclamar. Eu não sou levado à oração, ao clamor, à dependência de Deus. Não, eu começo a reclamar. Eu começo a murmurar da minha situação. Eu começo a questionar o Senhor, por que eu? Por que logo eu? Por que não outro? É por essa razão, meus amados irmãos, que o Senhor, então, vai fazer com que, em meio à perseguição, o povo de Israel prosperasse. Lembrem comigo, vocês viram na leitura aqui novamente, a leitura revisadora, a leitura que nós fizemos dos versículos 8 a 14, à medida em que Faraó, rei do Egito, oprimia o povo de Deus se fortalecia ainda mais. À medida em que Faraó, ele então pisava no povo, ele tentava enfraquecer o povo, ele tentava quebrá-lo, o Senhor abençoava ainda mais e os israelitas se multiplicavam sobre a terra do Egito. Isso nos levou às seguintes considerações. A primeira delas é que os egípcios, eles eram responsáveis, eles foram culpados pelo sofrimento dos israelitas. Quando estas coisas acontecem, é importante lembrar, veja só, Deus é soberano, nada foge ao controle dele, e em sua soberania, ele não separa a responsabilidade dos homens. É difícil para a gente entender em nossa mente limitada, humana, mas é nesse momento que nós somos chamados a confiar e descansar na palavra de Deus. Ele governa tudo, e em seu governo e administração das coisas, ele faz com que os homens sejam responsáveis por seus atos, por aquilo que fazem, por aquilo que dizem. Veja, o Senhor cria o primeiro homem, ele faz um pacto com ele, e naquele pacto ele é testado quanto à sua obediência. Lembre-se, o Senhor depois faz a mulher. A mulher não estava presente quando o Senhor criou o homem e entrou com ele em aliança. Ele era o representante cabeça pactual. Ele deveria responder pelos termos, vocês devem lembrar, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que é que acontece depois, quando nós seguimos a narrativa em Gênesis? A serpente vai então na parte mais frágil, que deveria ser defendida por Adão, a mulher. A serpente então tenta a mulher. Paulo vai lembrar que a mulher foi enganada, sim. Mas lembre-se, ela foi enganada, e por que esse termo é utilizado? Porque ela não estava presente no dia em que o Senhor fez uma aliança com o seu marido. Logo, quando ela toma do fruto, e ela é enganada pela serpente, ela come do fruto, Gênesis 3 lembra que ela dá ao homem, ela dá ao seu esposo, ele está do lado dela. Onde é que eu estou querendo chegar? Adão foi rebelde, enquanto a esposa foi enganada, Adão foi rebelde. Por quê? Porque ele sabia que não podia quebrar a aliança. Então, os egípcios foram culpados, mas isso não significa dizer, em segundo lugar, que o sofrimento dos israelitas estivesse fora do controle de Deus. Por sua providência, Deus permitiria que o seu povo passasse por escravidão, fosse escravizado, e Deus tinha muitos motivos para isso. Nós vimos, um deles foi ajudá-los a crescer, versículo 12, quanto mais afligidos, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, e então os egípcios ficaram agitados, inquietos, por causa dos filhos de Israel. Vimos então que um dos propósitos do sofrimento, quando o Senhor permite que passemos por ele, é amadurecermos, sermos fortalecidos, crescermos, nos desenvolvermos. Isso é muito importante. Mas uma outra razão que vimos também era mostrar ao povo, através do sofrimento, a necessidade de salvação. Então, quando os israelitas sofrem, e eles estavam numa situação boa, eles tinham prosperado, desenvolvido, eles escolheram a melhor terra no Egito, a região de Gósen. Lá eles se desenvolveram.
Quando o Senhor, então, agora permite que a história mude, a situação, ela mude, por sua providência, Ele estava mostrando ao seu povo a necessidade de salvação. Eles precisavam clamar pela salvação do Senhor. E aí, em quinto lugar, nós vimos também que o sofrimento em meio à nossa peregrinação nos leva à procura de um Salvador. Parem, pensem um pouco comigo e notem se o Estado, assim como o Egito, sempre não tenta usurpar o lugar que pertence ao Senhor. Ele quer dar tudo para você. Ele quer controlar a sua vida, Ele quer dizer o que você deve fazer, não deve fazer, onde entrar, por onde sair. Ele até mesmo apresenta para você um Salvador, ainda que seja um preso. Mas Ele sempre vai tentar mostrar para você, não Deus, o Estado, não Deus, um homem, não Deus, um Salvador produzido por nós. O Senhor, então, vai levar o povo a enxergar de forma diferente. Se nunca tivéssemos problemas em nossa jornada, jamais desejaríamos ir para o céu. Consideramos isso no domingo passado. Jamais desejaríamos partir, jamais desejaríamos cumprir o nosso chamado e missão, pregar o Evangelho, proclamá-lo até que o último eleito seja alcançado e a grandiosa parousia, o retorno do Rei, ocorra. O sofrimento, portanto, traz isso para nós. Quando adoecemos, lembramos como somos frágeis. Quando perdemos algo ou em um negócio não vamos bem, perdemos dinheiro, nós lembramos que não temos o controle da situação. Quando nós olhamos, e isso é importante, a necessidade de conhecermos a Bíblia, como Deus age na história, como a história sempre se repete, a nossa situação aqui, de repente, ela pode mudar. As portas deste templo serem fechadas, perdermos o direito de professar a nossa fé, sermos perseguidos ou, como em outras regiões do mundo, termos em nossa carteira de motorista a nossa religião identificada, porque se nós formos cristãos, nós então vamos sofrer perseguição. Então, o sofrimento ele acontece, Deus permite, e Ele faz isso para que nós então entendamos a necessidade que temos dEle. Sexto lugar, nós vimos que os nossos sofrimentos também nos lembram a necessidade de agradecermos por nossa salvação, a salvação que o Senhor Deus, Ele nos tem concedido. Então, hoje nós vamos seguir, e aí o que é que nós vamos perceber dos versículos 15 a 21? Como o rei do Egito, o faraó, ele vai perceber que a sua primeira estratégia, o seu primeiro plano não dá certo, ele vai tentar fazer uma coisa diferente. Ele vai tentar mudar de estratégia. Ele vai tentar agora outra forma, outra ação. Observem versículos de 15 a 21. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-a. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então, o que é que nós vamos notar aqui nesta segunda parte, que nós deixamos então para refletir, para analisar hoje à noite? O povo de Deus seria liberto da casa da servidão, mas antes que as coisas melhorassem, piorariam. Não acontece assim às vezes com a gente? Parece que a situação, o sofrimento, a angústia, ao invés de aliviar, se intensifica.
É o que justamente aconteceu aqui com os israelitas. Muito pior. Veja, quando Faraó percebeu que o cativeiro não estava dando certo para controlar o crescimento, o aumento, o fortalecimento dos israelitas, o que é que ele faz? Ele cria um novo plano, ele elabora uma nova estratégia e ele vai então passar da escravidão para a matança. Isso é muito sério. O que é que ele vai fazer aqui? Se você observar em todo o tempo, ele vai agir como um anticristo. É importante, irmãos, repito, consciência política da parte do crente vai além daquilo que o candidato fará, se vai beneficiar o meu bolso ou não. A questão vai além de economia. A questão vai além da repetitiva frase: todo político não presta. Nós precisamos analisar cuidadosamente quando nós vamos escolher alguém para cargos legislativos, executivos. Por que razão? Porque se estes homens não tiverem o temor do Senhor, não esperemos coisas boas. A política deles será sempre anticristã. O que foi que Faraó fez aqui? Ele não somente escraviza o povo, rebelando-se contra o Senhor, mas ele agora vai tentar usurpar a autoridade de Deus sobre a vida e a morte. Olha só os versículos 15 e 16. Ele vai chamar as parteiras, ele vai dizer para elas, versículo 16, que quando as hebreias parissem, se fosse menino, matem. Se for menina, deixem viver. O rei do Egito, eu disse a vocês na mensagem passada, ele se considerava o Deus mais poderoso da terra. A maneira como ele agia, a maneira como ele se posicionava, irmãos, não é tão diferente do que a gente vê hoje. Veja só, você toma todo aquele conceito monárquico, você não precisa ir para o absolutismo francês, bem mais na frente, não. Você toma Faraó e todos os reis da terra sem o temor do Senhor, até mesmo em Israel. Todos eles tentaram agir como se fossem deuses. Aí você pega os candidatos hoje, como é que eles se apresentam? Como cristos, quando na verdade são anticristos, como se sofressem mais do que o próprio Cristo, como se não tivessem pecado nenhum. Observem como um texto tão antigo, ao mesmo tempo é atualíssimo para o tempo em que a igreja está vivendo hoje. Você não pode se deixar levar apenas por jingle de propaganda política, por sorriso no rosto. Acima de tudo, irmãos, o fundamento de toda uma vida, a construção de toda uma sociedade, o estabelecimento de governos em cidades, nações, passa inicialmente pelas convicções religiosas dos homens. E só existem dois caminhos: ou se teme ao Senhor, ou não há nenhum temor ao nome dele. Observem como o Faraó, então, ele vai tentar usurpar a autoridade de Deus sobre a vida e a morte, elaborando um plano muito pior do que o cativeiro: o assassinato de crianças indefesas, de bebês indefesos. Aqui nós temos uma pergunta inicial, observem o versículo de número 15. Vocês notam aí que o rei do Egito, Faraó, ele vai ordenar as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, o assassinato desses bebês hebreus. E muitos comentaristas vão levantar várias questões a respeito desta passagem aqui. A primeira delas é a seguinte: estas parteiras, elas eram egípcias ou hebreias? Porque, de imediato, você pode pensar, como é que parteiras hebreias poderiam ser mulheres de confiança de Faraó?
Como é que você consegue então perceber ou desvendar essa primeira questão aqui? Notem, primeiro, você vai observar que os nomes delas eram hebraicos, ou os nomes são hebraicos. Sifrá e Puá são nomes hebraicos. Sifrá quer dizer bela, bela. Puá, esplêndida. Então, beleza e esplendor, os nomes destas duas parteiras. Uma outra consideração também é a seguinte, lembre-se, como é que Faraó se via? Ele se via como um Deus. Então, a sua posição de arrogância, de usurpação ou tentativa usurpadora da autoridade de Deus, fazia com que ele nem pensasse ou considerasse quem era Sifrá ou Puá. Trabalhavam para ele, serviam a ele, tinham que obedecê-lo. Se não obedecessem, morreriam. Então, essa questão ela não é tão difícil assim. O texto nos leva a enxergar que Sifrá e Puá, elas eram hebreias. Sim, Faraó, ele agia ou governava com mão de ferro e ele nem imaginava que alguém pudesse ousar em desobedecê-lo. Segunda questão que é levantada normalmente também, duas parteiras hebreias para uma multidão de mulheres israelitas, porque os versículos anteriores, vocês viram o versículo 12, diz que quanto mais aflitos, mais se multiplicavam, mais se espalhavam. Como é que a gente entende isso aí? Não dava tempo, duas mulheres, para acompanhar diversos partos. A consideração aqui é que Sifrá e Puá, elas aparecem como a função hoje de uma enfermeira-chefe. Elas coordenavam outras parteiras. Elas tinham essa posição de importância e elas exerciam essa coordenação no governo egípcio. Era um tipo semelhante às famosas guildas europeias, onde você tinha as associações do artesão, do ferreiro, você tinha diversos grupos de trabalhadores a serviço de um feudo, de um rei. É algo semelhante a isso aí. Elas então coordenavam outras parteiras. Outra pergunta também que geralmente se levanta. Veja no versículo de número 16, olhe atentamente comigo. A ordem de Faraó foi essa: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-a. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Não seria mais inteligente da parte de Faraó mandar matar aquelas que poderiam gerar outros hebreus? E aí a pergunta então é, por que não as meninas? Por que garotos ao invés de garotas? Voltem um pouco comigo e vamos lembrar da preocupação primeira do rei do Egito. Versículo 10. Versículos 9 e 10. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, o objetivo desse infanticídio seletivo era impedir que os israelitas criassem jovens guerreiros. Esse era o grande temor de Faraó. Por isso que ele escolhe os meninos e não as meninas. Porque pela lógica você pode considerar, não, as meninas é que gerariam outros hebreus. Mas os meninos poderiam continuar servindo com a força masculina, sob jugo, sob escravidão. Mas, lembre-se, o maior temor de Faraó é que, vindo uma nação estrangeira, os israelitas se aliassem a ela e destruíssem o seu império. Então, é lógico o que ele estava pretendendo, o que ele estava aqui desejando. Agora, observem que, quando ele age assim, ele vai se posicionar de forma anticristã, como eu disse a vocês. Ele vai agir como se fosse um anticristo. Quando ele emite essa sentença de morte, ele também assume uma posição antivida.
O anticristo sempre é contrário à vida. Um anticristo sempre será antivida. Deus disse ao homem, lembrem-se, Gênesis 1, 28, frutifiquem, aumentem em número, encham a terra. Quando o faraó se levanta como um anticristo, ele está contra-atacando o mandato da criação. Essa é a intenção dele. Ele vai se tornar um anticristo porque ele vai se opor ao plano especial de Deus. Como é que Deus prometeu a Eva que enviaria um Salvador? Marquem Êxodo, voltem comigo para Gênesis 3, versículo 15, por favor. Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3,15, leiam comigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde os tempos antigos, o povo confiava nessa promessa. Essa promessa não se perde, é importante lembrar. Geração após geração, a expectativa, imaginem, em cada lar, quando cada criança nascia, no meio do povo de Deus, será que ele é o Salvador tão esperado e prometido? Então, a atitude de Faraó, a maneira como ele age, na verdade, o que nós estamos vendo aqui em Gênesis 3,15, ele age como a semente da serpente, não a da mulher, que a intenção seria destruir a semente da mulher, ferir o seu calcanhar, matar todos os meninos. Então, além de uma preocupação estratégica quanto à guerra, lembre-se, há também uma questão seríssima, porque espiritual. Os meninos precisavam ser mortos, porque se não se serve a Deus, se serve a Satanás, e ele sempre usou os seus anticristos para poder tentar frustrar a promessa de Deus. Faraó, então, ele está agindo aqui desse modo. Ele estaria tentando impedir que o Salvador prometido se tornasse um homem. Agora parem e pensem comigo um pouco. A tentativa de Faraó de exterminar os filhos de Israel antecipou todos os anticristos da história. Lembrem-se, onde quer que haja um reino de terror, onde quer que haja uma cultura de morte, Satanás estará tentando destruir a obra de Deus. Lembrem-se, o que foi que Hitler ele fez? Apenas muda o slogan da sua campanha, mas o pecado continua sendo o mesmo. Quando ele apresenta a solução final para eliminar todos os judeus da Europa, ele age como um anticristo. Quando a China comunista e sua política uma família, uma criança, também promove a prática abortista, age o Estado como um anticristo. Ou quando uma nação ocidental promove a chamada campanha de pró-escolha, a oposição à vida será sempre ódio a Deus. Guarde isso muito bem. Não deveria nem passar por nossa cabeça, enquanto cristãos, ou conjecturar a possibilidade de assassinar bebês. Ódio a Deus é o que isso implica. Oposição ao plano de Deus é o que isto significa. Há também uma analogia aqui para a vida da alma. Observem, Faraó tinha duas estratégias para impedir que o povo de Deus crescesse: escravidão e morte. São essas as mesmas armas que Satanás usa quando ele tenta destruir o ser humano. Abra comigo em Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6.
Primeiramente, o pecado leva à escravidão, pois como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, João capítulo 8, todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas o que é que vem na sequência? Observe em Romanos 6, 23. A sequência é esta: uma vez escravizados, para onde o pecado nos levará? Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que é que os israelitas, então, eles precisavam? Do mesmo que nós precisamos hoje. Escravidão e morte pairavam sobre a casa dos israelitas. O que é que eles precisavam? Do que eles mais necessitavam? Salvação. Eles precisavam de um Salvador. O mesmo que nós precisamos. Por isso é que Paulo conclui o versículo 23 de Romanos 6, dizendo, ele começa, repito, porque o salário do pecado é a morte, mas ele conclui, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como Deus providenciou um Salvador para Israel, Moisés, ele também apontaria através do trabalho de Moisés, como um tipo de Cristo, uma figura do Redentor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Assim como o povo necessitou de um Redentor em seus dias, Moisés, figura, tipo de Cristo, os homens de todos os tempos necessitariam de um Salvador maravilhoso para que fossem libertos da escravidão e da morte provocadas pelo pecado. Observem, irmãos, que quando nós olhamos para isso, nós então consideramos ainda um pouco mais as palavras apostólicas, Romanos 7, caminhem um pouco mais e cheguem comigo no versículo 23, Romanos 7, 23 a 25. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, escravidão. E então Paulo diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele conclui, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai concluir que escravidão e morte espirituais, provocadas pelo pecado do homem contra Deus, só podem ser vencidas através de um Salvador. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, Jesus. Vocês começam a perceber as conexões, como você já enxerga o Evangelho em Êxodo, como isso é lindo, como você precisa estudar a Escritura, como nós precisamos orar e nos engajar para que a Escritura chegue toda ela nas mãos dos homens, como não se pode entender o Novo Testamento sem o Antigo e nem o Antigo sem o Novo Testamento, porque em toda a Bíblia há essa mensagem poderosa de Deus que prometeu enviar através do nascimento de um menino que viria e esmagaria a cabeça da serpente, a salvação de seu povo dos pecados deles. Vamos voltar para Êxodo, vamos seguir. Então, o que é que nós vimos aqui? Primeira figura de Faraó como um anticristo, contrário à vida. E qual deveria ser, portanto, a atitude de mulheres que temem ao Senhor face a esse desafio? Poderíamos ampliar a questão, como homens e mulheres, jovens, crentes, cristãos em geral, deveriam então se posicionar a toda forma de política anticristã que sempre será antivida, resistindo. Observem que na sequência do texto, Sifrá e Puá, elas vão resistir.
É fato, não é fácil enfrentar Satanás ou mesmo enfrentar um de seus lacaios, Faraó, mas o que é que Sifrá e Puá elas fazem? Tornam-se para nós dois exemplos maravilhosos de mulheres da Bíblia. Uma trazendo em seu nome o belo, bonita, bela, é o que quer dizer Sifrá. Enquanto Puá, esplêndida. Elas viveriam de acordo com os nomes que receberam de seus pais. E elas foram esplêndidas e bonitas de muitas maneiras. Primeiro, o chamado nobre delas, parteiras. Lidavam sempre com as questões relacionadas à vida, ajudavam as mulheres hebreias em dar à luz, estavam com elas, acompanhavam aquelas mulheres, então elas deveriam ter ajudado muitas mães a dar à luz aos seus bebês, a sobreviverem a partos difíceis, e agora elas tinham recebido a ordem do homem mais poderoso da terra, na época, que deveriam agir contrariamente às suas convicções de fé. Veja que desafio para você que trabalha na área da saúde e é cristão, e um dia acontecer a possibilidade de você ser forçado ou obrigado pelo Estado a praticar aborto. Sifrá e Puá, elas estavam diante dessa questão. Elas precisavam lidar com aquilo que foi uma ordem dada pelo rei. Mas observem que a única coisa que Sifrá e Puá poderiam fazer diante daquela situação era preservar uma vida inocente. Elas conheciam uma verdade de Deus. Mesmo que ainda não tivessem recebido a lei resumida em seus 10 mandamentos, onde o 6º mandamento diz, não matarás. Na língua hebraica, o literal ali, literalmente é não cometerás assassinato. Elas já tinham conhecimento, por exemplo, do pacto de Deus com Noé. Deixa eu lembrar para vocês, lá em Gênesis 9 diz assim, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois na imagem de Deus, Deus fez o homem. Foi um mandamento estabelecido pelo Senhor quando ele faz o pacto com Noé, após o dilúvio. Por isso que quando nós falamos da gravidade de se cometer assassinato, e aí, geralmente, nós entramos na onda da turma dos direitos dos humanos, ou direitos humanos, nós achamos um absurdo que pessoas que cometam crimes terríveis e hediondos venham a pagar com a sua própria vida. Olha só o que o Senhor disse a Noé, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Por que razão? Pois na imagem de Deus, Deus fez o homem. Observem como é grave, então, o fato de quando alguém tira a vida do inocente, como diante de Deus ele também precisa responder com o seu próprio sangue. E por que razão? Repito, toda vida é valiosa e preciosa diante dos olhos do Senhor. Todo sangue derramado é precioso, de modo que o sangue de Abel, quando cai na terra, clama a Deus pelo que o seu irmão fez contra um homem, que é a imagem de Deus, como Caim também era, como nós também somos. Agora, irmãos, tragam isso para a realidade do que Sifrá e Puá precisariam enfrentar. Elas sabiam que Deus é o Senhor da vida. Elas precisavam tomar uma decisão importante, seríssima, ainda que isso custasse a sua própria vida. Elas não pensaram duas vezes. Observem o versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Aqui nós temos então um ato de desobediência civil.
Os cristãos são chamados a obedecer às autoridades constituídas por Deus. Toda autoridade vem de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando julgado injustamente, ele ouve as palavras de Pilatos. Pôncio Pilatos diz: não vais falar nada, não sabes que eu tenho poder para decretar a sua morte ou a sua liberdade? O que foi que o Senhor Jesus respondeu? Nenhuma autoridade tu terias, se do céu não lhe fosse dada. Jesus sabia disso. Nós devemos saber também. Agora, onde entra ou onde se encaixa a atitude corajosa de Sifra e Puá? Porque Faraó, o rei do Egito, deu às parteiras uma ordem direta e elas desobedecem à ordem. Mas é justamente isso que o povo de Deus deve fazer quando as leis dos homens claramente contradizem as leis de Deus. Atos capítulo 5, por favor, marquem Êxodo e vamos fazer novamente uma inserção no Novo Testamento. Atos capítulo 5. Versículos 27 e 28. Vamos ler? Trouxeram-nos, apresentando-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é a situação aqui? Quando as leis dos homens contradizem as leis de Deus, nós temos o dever cristão de desobedecê-las. É somente nesse caso que nós devemos nos posicionar naquilo que os reformadores, principalmente João Calvino, chamou de desobediência civil. Quando as leis, elas contrariam a vontade de Deus, nós não devemos nos submeter a elas. Mas o que é que nós fazemos? Nós acabamos cedendo. E à medida em que nós cedemos, a maldição do Salmo 1 acontece conosco. Porque bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas uma vez que nós andamos no conselho destes homens, nós nos detemos no caminho deles, nós nos assentamos na roda deles. O que dizer do dia do Senhor? Mandamento claro, mas nós começamos a ceder quando anteriormente, pela posição dos cristãos, não tínhamos o que vemos hoje, nossos filhos obrigados a cursinhos, obrigados a aulões, fazendo concursos neste dia, e nós apenas encaramos: mas pastor, é apenas um dominguinho. Será que para o Senhor é isso? Você começa a perceber, nós reduzimos as leis de Deus, nós desconsideramos a sua palavra, nós enfraquecemos, portanto, o nosso testemunho. Não é apenas uma questão de ser mais rígido ou não ser. Quando falamos de obediência à palavra de Deus, precisamos estar atentos. Qualquer lei que contraria a palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar como cristãos. Mas o que fazemos? Nós cedemos. Não é por essa e outras razões que nós estamos percebendo o avanço de ensinos e doutrinas contrárias à verdade de Deus nas igrejas. Ou como infelizmente vemos igrejas importantes da nossa denominação, tendo líderes claramente, declaradamente abortistas, ensinando ou superintendendo escolas dominicais. E os líderes não fazem nada. Nós começamos a ceder ponto a ponto. Ao invés de agirmos contra a cultura, nós nos submetemos à cultura imposta pela sociedade, nas leis elaboradas pelos homens. Nós precisamos, irmãos, não de
pessoas sem o conhecimento da Escritura, se candidatando a cargos políticos e até mesmo abrindo a Bíblia, dizendo que estão falando em nome de Deus e até mesmo nos envergonhando, sentimos vergonha, é fato. Nós precisamos de gente crente, como José foi em seu tempo, como Daniel e seus amigos foram na Babilônia, mesmo em meio a um sistema hostil, eles não cederam. Vocês devem lembrar muito bem, em Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego são obrigados a negar o nome do seu Senhor, a se curvar perante a estátua de Nabucodonosor. E que coragem daqueles jovens! O Senhor pode até nos livrar. Nós vamos ser lançados nessa fornalha, nós já temos consciência. Se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar. Mas, rei, que coragem daqueles homens. Fique sabendo uma coisa, nós não vamos nos curvar a essa imagem de escultura. Daniel, proibição de se orar. Só podia orar ao rei, adorando ao rei de Babilônia. Daniel tinha uma função importantíssima no reino. Os homens tinham raiva dele, queriam pegá-lo, destruí-lo. O que foi o que ele fez? Continuou a mesma rotina. 3 vezes ao dia orava em direção a Jerusalém. Não perdeu jamais a sua esperança, a sua expectativa era de retorno à terra, o seu anseio era ver o reino do Messias estabelecido. Ele já era velho. O Senhor havia dado a ele a interpretação de um sonho, onde ele disse ao próprio Nabucodonosor, do reino dele a todos os outros reinos, Cristo venceria. Ele foi lançado em uma cova cheia de leões famintos. Você pensa que Daniel não imaginava o que poderia acontecer? Mas ele não negaria o nome do seu Senhor tão fácil. Cifra e Puá, irmãos, portanto, são exemplares para nós. Lembremos que a nossa primeira fidelidade é a Deus. E há momentos em que os cristãos não apenas têm o direito, mas também a responsabilidade de resistir. E esse ato de desobediência daquelas 2 mulheres deu início a uma revolução. Porque a partir daí, o povo seria levado a clamar por um Redentor, porque tamanha era a maldade na terra do Egito. Irmãos, será que nós não conseguimos ver o que está acontecendo no mundo? Que não nos leve a nos posicionar de forma firme, veemente, resistente contra essas coisas. Lembrem-se, não era o seu chefe de repartição, não era o seu professorzinho que se acha o sabido no ensino médio, ou o seu professor marxista na faculdade que acha que vai conseguir vencer nos argumentos e envergonhar o seu Deus. Não, era Faraó. Era um homem com um exército. Era um homem que poderia dizer, morre, e você iria morrer. Mas estas mulheres não iriam ceder tão fácil. Porque elas ousaram arriscar suas vidas? Versículo 17. Porque elas temiam a Deus. Está lá, Êxodo 1, 17. O temor do Senhor as levou a desobedecer o homem mais poderoso do mundo naquela época. E a coragem delas de fazer uma coisa tão esplêndida e bela é que elas temiam a Deus muito mais do que temiam a Faraó. Elas entenderam que obedecer a Deus é sempre o mais seguro a ser feito. Elas estavam agindo de acordo com o mandamento que o nosso Redentor nos entregou. Lembrem? Mateus 10. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Faraó não estava acostumado com isso, é fato. Ele não estava acostumado a ser desafiado por pessoas. Ele então vai convocá-las. Vocês vão ver isso aí no versículo de número 18. Ele vai tentar saber por que elas fizeram isso. Versículo 18 diz: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Ele estava furioso com a atitude delas, e a acusação de Faraó as colocaria em uma posição perigosíssima. Aqui, irmãos, nós temos um ponto na nossa observação do texto hoje, da passagem bíblica, que gastou muita tinta, muito texto, muito artigo da parte dos acadêmicos estudiosos do Antigo Testamento. Porque o que eles tentaram entender ou compreender é o que levou estas parteiras a cometer este ato, ou como muitos afirmam, a mentir para Faraó. Você vai encontrar, por exemplo, Santo Agostinho em seu tratado sobre a mentira, concluindo que elas foram culpadas de engano. Gregório também ele vai argumentar que a mentira das parteiras era repreensível e desviou sua verdadeira recompensa da vida eterna em uma mera recompensa terrena. João Calvino vai argumentar em seu comentário que a mentira das parteiras era repreensível e desagradável a Deus. Não obstante, uma vez que nenhuma ação é livre de pecado, Deus recompensou suas boas obras, mesmo misturadas em impureza. Então, perceba, muita gente foca nisso, mas nós nos esquecemos de um quesito aqui importantíssimo em questões éticas como essa, onde as pessoas são corajosas. Lembrem-se, elas estavam perante Faraó, elas sabiam das consequências. Elas tinham clara compreensão de que uma mentirinha não ia pegar facilmente assim. O que é que de fato elas pretenderam com isso? O que nos leva a enxergar algo a mais é que não foi apenas, como muitos pensam, uma mentira contada por duas servas de Deus, mas uma confissão gloriosa de sua fé. Eu não sei se vocês estão percebendo o elemento da ironia por trás da resposta delas no versículo 19. Elas estão mais uma vez dizendo: Faraó, em outras palavras, é claro, tu és uma piada. Em primeiro lugar, tentastes escravizar o meu povo, tentando enfraquecê-lo, diminuí-lo, quebrá-lo. E o que foi que aconteceu? Tu és uma piada, Faraó. Os israelitas cresceram, se multiplicaram, fortaleceram, e agora? Matar todos os meninos? Quando elas resistem, então, à ordem do rei, a resposta delas, irmãos, é corajosa e elas falam de forma irônica. O que é que elas vão sugerir aí? Veja só, versículo de número 19. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Pensem, as egípcias nem aguentariam a servidão amarga, dura, em barro, em tijolo, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço tiranicamente imposto pelo Egito, e ainda parir da forma que pariam seus bebês. E antes que chegássemos, eles já estavam com esses bebês em suas mãos, em seus braços. O que tem aqui, irmãos, muito mais do que rapidamente nós podemos considerar: elas mentiram, que coisa feia. É uma ironia muito grande. Elas vão falar que as hebreias não eram como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. O que foi que aconteceu aí, em todo esse contexto? Um homem considerado o mais poderoso de seu tempo, sendo ridicularizado, enganado. O que vai acontecer mais adiante, nós vamos perceber, é uma intervenção providencial de Deus, porque elas não vão morrer.
vocês já viram comigo, mas o Senhor irá abençoá-las, concedendo-lhes família. Versículo de número 20 vai dizer que Deus então fez bem as parteiras, Deus abençoou as parteiras e o povo se tornou muito forte. Faraó, mais uma vez, foi humilhado. Eu sei que é difícil para você tentar enxergar isso em uma situação mais simples, mas lembrem-se do contexto em que Faraó não tinha nenhum direito à verdade qualquer. Ele era mau, um déspota malvado. Ele queria matar crianças indefesas. Situações como essa, irmãos, são ilustradas nas vidas de outros crentes na história, nos lembrando que em contextos como esse, situações de gravidade semelhantes a essa, nos levam a negar a verdade a alguém que quer praticar a maldade. Vou repetir. Aqueles que desejam praticar a maldade em situações graves como essa, em uma atitude de desobediência civil para proteger vida inocente, eles não têm direito à verdade. Não têm. Por exemplo, existe um livro escrito por Philip Hallie. A tradução seria: para que o sangue inocente não seja derramado. A história da aldeia de Le Chambon e como a bondade aconteceu lá. Se você gosta de história, você vai perceber que durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas arriscaram as suas vidas para salvar os judeus da chamada solução final, aplicada pela Alemanha de Hitler, a Alemanha nazista. Aí, o que é que acontece em Le Chambon, que era uma aldeia francesa? Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, este era um dos lugares mais seguros para um judeu viver na Europa. Existia lá uma igreja reformada francesa, chefiada, ou melhor, liderada por um pastor chamado Troquimé. E Troquimé, então, liderando o seu povo, ele mesmo afirmou: eu não conheço um judeu, eu não sei como ele é, mas eu sei que ele é a imagem de Deus. O que foi que Troquimé então fez? Ele orientou o seu rebanho, a sua igreja, a receber, guardar e proteger todo judeu que chegasse lá fugindo da perseguição por parte da Alemanha nazista. E aí, em uma ocasião, o livro cita que o chefe da polícia daquela região, ele interrogou o líder da resistência, que era o pastor André Troquimé. E ele disse: pastor, nós conhecemos em detalhes as atividades suspeitas às quais você é dedicado. Nós sabemos disso. Você está escondendo nesta comunidade um certo número de judeus cujos nomes eu conheço. E então o chefe de polícia disse: portanto, você vai me dar a lista dessas pessoas e de seus endereços. Você acha que Troquimé deveria fazer isso? Ele respondeu que não sabia os nomes de nenhuma dessas pessoas. Estritamente falando, isso era verdade porque eles receberam cartões de identidade com outros nomes, mas eles mesmos sabiam que para salvar vidas, precisaram agir numa forma extrema desse modo. Em outra situação, sendo pressionado, eles encurralaram Troquimé e um tenente nazista exigiu que o pastor entregasse o nome dos judeus, refugiados ali. O pastor então respondeu: judeus? O que os judeus estariam fazendo aqui? Ele olhou para o tenente nazista e disse: você já viu algum judeu? E aí vem a ironia do pastor André Troquimé: eu soube que eles têm narizes tortos. Mais de 5.000 judeus foram salvos por essa pequena congregação de cristãos protestantes. O que eu quero ilustrar, irmãos, com estas considerações é que entendamos a situação de Sifra e Puá e de tantos outros cristãos na história quando foram forçados a não dizer a verdade para homens maus. Pensem um pouco comigo, e se elas tivessem dito uma mentira? Se assim for, então
talvez seria melhor não dizer nada. Provérbios 12 vai dizer que o Senhor detesta lábios mentirosos. Mas observem que aquilo que elas disseram foi para proteger vidas inocentes de um homem que não tinha direito à verdade, Faraó. Não tinha. Eles deram falso testemunho, certamente, mas dificilmente foi contra o próximo, porque Faraó era um homem mau, anticristo, antivida, e em uma situação extrema como essa, vidas inocentes precisariam ser protegidas. Ou, se nós comparássemos com outra passagem bíblica importante para o nosso esclarecimento, não sejamos demasiadamente justos. Elas fazem isso a serviço da vida e do amor, salvariam muitas vidas humanas, inclusive daquele destinado pelo Senhor a redimir Israel da escravidão do Egito, o próprio Moisés. Qual foi a conclusão, então, de todo esse conflito ético? Vocês já viram comigo versículos 20 e 21. Deus fez bem as parteiras, o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Pela bênção de Deus, irmãos, a tentativa de Faraó de controlar a população acabou tornando os israelitas ainda mais numerosos. Ele foi enganado novamente por um par de mulheres piedosas e o Senhor as abençoou, dando-lhes suas próprias famílias. Querem mais do que isso? Vocês não podem sair daqui dizendo, então vamos mentir para Deus nos abençoar. Mas a situação agora nos leva à percepção, à necessidade daquela posição. Elas não poderiam entregar aquelas crianças nas mãos de um homem mau. Observem, irmãos, então, para a nossa conclusão, como tudo isso é muito sério. Eu chamo novamente a nossa atenção para a nossa responsabilidade perante o nosso chamado e vocação enquanto cristãos. Nós devemos lutar contra toda a oposição inimiga, o reino de trevas que tenta dizer ou afirmar que a palavra do Senhor não é poderosa, não é toda a verdade e que nós podemos sim fazer alguma coisa contrária a ela. E é nessa questão, infelizmente, que muitos cristãos têm entrado. Esse é um modelo de um bebê com 12 semanas. Da sua cabecinha para o bumbum são 5 centímetros. Se apresenta-se alguma coisa próxima às suas mãos, ele já aperta. Se toca em seus pezinhos, ele encolhe. Se tenta tocar em seus olhinhos, que já estão mais próximos, ele reage. Uma vida. Pessoas estão defendendo a morte de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, como nós. A partir de 12 semanas, tem gente que defende até mais. Tem países que admitem até o assassinato de crianças já prestes a nascer. Qual o parâmetro? Perceba, o que é que está por trás de tudo isso? Desse sentimento anti-vida. Não são apenas valores seculares, mas são valores contrários a Deus e a sua palavra. Por que pessoas que são contrárias à heterossexualidade desejam tanto a prática do aborto? Por que são contrárias à família? Porque são contrárias aos valores cristãos que ensinam que toda a vida diante de Deus é preciosa. Nós acabamos de ver hoje que tudo isso acontece porque os homens sem o temor do Senhor estão em constante estado de rebelião contra Deus.
O que é que nós somos desafiados a fazer? Praticar aborto por conta de política, de saúde pública, e nós engolimos isso? Praticar aborto por conta de questões mais extremas, uma violência a uma mulher, sim, pode acontecer e é triste, ela vir a conceber, sim, mas será que aquela vida, ela deve ser punida e extraída? Não existe outro meio mais nobre, humano, de tratar um ser semelhante a nós, que está passando por todo o processo que um dia passamos? Vocês começam a perceber que viver e testemunhar o Evangelho, meus amados irmãos, vai além, sim, muito mais além do que dizer Jesus te ama e quer salvar você. A mensagem do Evangelho diz: se você não crer no nome de Jesus, que Ele é o eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Você vai permanecer desafiando a sua autoridade, tentando lutar contra o seu Senhor, praticando aquilo que lhe desagrada. Eu já disse a vocês mais de uma vez aqui, não paramos às vezes para pensar sobre estas coisas, mas um dia antes do 11 de setembro de 2001, quando mais de 3.000 pessoas morrem com um ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center, um dia antes, mais bebês haviam sido abortados, assassinados na América. Ou como John Piper certa vez diz, lutando contra isso como um pregador fiel em seu país, no dia do juízo, estes milhares de bebês se levantarão contra vocês. Porque os assassinaram e defenderam políticas públicas pela saúde. Como pode haver saúde matando-se crianças indefesas? As palavras que nós ouvimos hoje são palavras de salvação. O que vimos hoje, irmãos, biblicamente é um desafio para todos nós que vivemos em paz e segurança. Mais cedo ou mais tarde nós seremos fortes aos homens, se tememos a Deus ou se tememos as outras pessoas. Talvez isso vai acontecer com você em casa, onde os membros da família desconfiarão da sua fé cristã. Talvez isso acontecerá no seu trabalho, quando você for forçado a mentir, for forçado a enganar, for forçado a roubar. Isso pode acontecer a você que lida com a área da saúde, sendo forçado a praticar o assassinato de crianças indefesas. Isso pode acontecer em nossa própria comunidade, onde nossos valores passarão a contradizer o espírito do nosso tempo. Quando tudo isso chegar, eu pergunto aos irmãos, o que é que nós vamos dizer? Quando essa hora chegar, eu pergunto, o que você dirá? Aprendamos hoje com a atitude esplêndida e bela de Sifra e Puá, e digamos assim como elas, no temor do Senhor, a minha resposta é: eu sou cristão e eu me comprometi com Cristo. Eu sou cristão e o meu compromisso com Ele não fará com que eu quebre a sua lei. Eu sou cristão e o meu compromisso com Ele é ser fiel ao seu Evangelho e testemunhá-lo para que haja vida em meio à morte, haja luz em meio às trevas. Eu sou cristão. E eu sempre procurarei promover a vida, porque o meu Cristo me ensinou, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Oremos. Senhor, nós te bendizemos o nome, agradecemos o privilégio de sermos instruídos pelo Senhor, por Tua palavra, a entendermos, ó Senhor,
o desafio para o nosso tempo, de que quando chegar a hora de sermos provados, afirmarmos perante os homens que somos cristãos e temos um compromisso com Cristo. Concede-nos, ó Senhor, a coragem dos nossos irmãos do passado que correram riscos por amor à vida, porque lembravam que o Senhor não correu nenhum risco, ou não temeu nenhum risco, quando veio ao mundo e entregou a sua vida por seu povo. Nada, ó Senhor, será suficiente para te agradecer tão grande amor e sacrifício por nós. Em um tempo tão triste, ó Senhor, onde a vida tem sido banalizada, onde, sem o temor do Senhor, mulheres defendem que o seu corpo deve vir primeiramente, em primeiro lugar, e não a vida. As regras são suas. E não há nenhuma importância com respeito às tuas leis, ó Senhor, da parte dos homens que legislam, da parte do mundo que não te teme. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, firmes, dispostos a correr riscos, a colocar até mesmo a nossa própria vida em risco, mas não negar o Senhor, não negar a tua palavra, temer ao Senhor antes dos homens. Ah, Senhor, abençoa-nos, pois o nosso desafio é grande. Fazê-lo conhecido entre as nações implica nestas coisas, assim como temos irmãos em outras partes do mundo sofrendo pressão e perseguição, mas não negam o nome de Jesus, porque estão comprometidos com Ele. Desperta-nos, ó Senhor, para este comprometimento em nosso tempo, enquanto temos paz e segurança, para que finquemos linhas, finquemos os espaços, delimitemos os espaços, marquemos o nosso espaço enquanto cristãos, desejosos de fazer com que as pessoas conheçam a Cristo e, conhecendo a Cristo, percebam que Ele é a razão da nossa vida, pois sem Ele nada do que foi feito se fez. Ajuda-nos, ó Senhor, a imprimirmos esta mesma verdade preciosa no coração e na alma dos nossos filhos, para que, enfrentando um tempo em que a verdade tem sido relativa para o mundo, que eles sejam firmes em afirmar: não, a palavra de Deus é a verdade e eu estou com ela, pois eu me comprometi com Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém.